Hoje em dia, bem pouco se sabe sobre a questão do homem do saco, porque, na verdade, é uma história assim que você vê algumas faltas de nexos nela. Se você pesquisar sobre ele no computador, no Google, pouco se sabe, até porque é uma lenda que é pouco levada em consideração. Mas na verdade é uma das mais conhecidas. Algumas pesquisas revelam que a cada 3 brasileiros, uma ouviu a história do Homem do Saco quando era criança. Os pais contavam muito essa história. Ela é tão conhecida quanto o Saci ou como a Cuca, entre outros grandes mitos brasileiros. Mas também é importante enfatizar a questão criminosa que vem acontecendo na nossa sociedade. Cada dia hoje mais nós vemos os aspectos dos mitos em nossa realidade. Por exemplo, o Homem do Saco. Narra-se sobre a questão do Homem do Saco, aquele velho, não sei o que carregava as crianças. E hoje em dia não é muito diferente, porque quando ligamos os jornais, vimos o tempo todo falando sobre essa questão do sequestro, do abandono, esse tipo de coisa. E é exatamente assim que as lendas trabalham. Elas pegam os aspectos sociais presentes na nossa cultura e empregam de forma de personagens. E o Homem do Saco não é nada mais do que isso. Ou seja, todas as histórias condenavam uma certa parte da sociedade do qual a gente estava preso. Por exemplo, se você for ver a Branca de Neve, vai estar falando sobre uma mulher que teve a peste negra, que era muito comum na sociedade dela europeia. Ou então a Rapunzel, que tentava fugir da peste negra e mesmo assim não conseguiu. E por isso ficou presa em uma torre por tantos tempos, com o cabelo crescendo. Tá? E então você mistura muito a sociedade, a questão da realidade e o mito. E assim são formados os grandes personagens mitológicos. E é muito importante essa questão de preservar a memória dos mitos, graças a isso, porque quando nós paramos mesmo para ver a questão do mito e dos personagens da nossa cultura que são aplicados dessa forma, a gente consegue perceber a beleza que está impregnada dentro da nossa cultura e conseguimos ver os aspectos da nossa sociedade e quando a história foi feita. Na verdade, ninguém consegue falar sobre o futuro perfeitamente ou o passado perfeitamente, mas a gente pode falar muito bem sobre o nosso presente. E é exatamente isso que os mitos fazem.